Opa, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Mentoria PaleoX. Eu sou Paulo Magu e mentoro homens com mais de 35 anos para aumentar o vigor físico, sexual e ficar mais bonito pelado. O tema do vídeo de agora trata da relação entre os seus joelhos e a sua performance sexual com a sua parceira ou seu parceiro, tá? Mas antes da gente começar, faz o seguinte, dá um like nesse vídeo, dá um like, vai valer a pena, você não vai tirar esse like, eu tenho certeza. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque se inscrevendo no canal, você ajuda não só a engajar esse conteúdo, como a viralizar para outras pessoas que talvez tenham vontade de conhecer um pouquinho mais sobre treinamento e estilo de vida do homem, tá certo? Se você concordar, você comenta. Se você não concordar, você comenta também. Se você não gostar, tudo bem, dá um dislike, faz parte. Quem se mete aqui na internet tá sujeito a isso também, tá certo? Mas vamos lá, começando. Imagina a seguinte cena. Você tá com a sua parceira e você resolve fazer uma noite especial. Saca só, você resolve fazer uma noite especial. E aí você se prepara e diz, cara, vou virar ela do avesso hoje. Tô com muito tesão, vou virar ela do avesso. E aí você começa a brincadeira e tal, e daqui a pouco você, desculpa para quem tá ouvindo, mas é o único jeito de descrever tecnicamente você não ia entender, né? Então você coloca ela de 4 e você fica na posição de agachamento, porque você realmente quer mostrar, né, aquela coisa toda do macho alfa. E aí você começa a transar. Passa 10 segundos, passa 20, com meio minuto as tuas pernas não aguentam, o teu joelho começa a doer e você troca. E não é só isso. Você fica em cima dela e aí você resolve transar em cima dela. E com 1 minuto, 1 minuto e meio, as tuas coxas não aguentam, o teu abdômen não aguenta, o teu glúteo não aguenta fazer o movimento. E aí você, para dar uma desculpa, você troca, deita e diz para ela vir por cima, para fazer uma troca de posição, quando na verdade é você que não aguenta. Pessoal, isso acontece com muita gente, tá? Se isso já aconteceu com você, não te preocupa, porque isso acontece com muita gente. A gente precisa considerar que apenas 4% da população brasileira hoje pratica atividade física orientada. Treina em uma academia ou com um treinador, enfim, ou tem um programa que ele recebe. Apenas 4%. Então, 96% da população brasileira, e a gente tira aí um pouco menos da metade que são homens, você vai ver aí que existe milhões de pessoas que após os 30 anos de idade começam a passar por isso. Normalmente isso acontece após os 30 anos, você vai entender por quê, tá bom? Mas você imaginou a cena? Não é uma cena legal, porque você percebe que você está perdendo performance. Você percebe que você está começando a não render como você rendia antes. E tudo isso tem uma explicação. Talvez você se encaixe nessa explicação. Talvez não. Talvez você não concorde com o que eu vou dizer. Mas o que eu vou dizer para você é resultado de mais de 35 anos instruindo, treinando e mudando a vida de homens e mulheres. Então eu tenho uma certa amostra de algumas milhares de pessoas que já passaram pelo meu trabalho e que provavelmente podem servir aí de case para que você possa reverter essa situação, caso você tenha vivido isso ou esteja começando a viver isso, tá certo? Então vamos lá. Não. Eu não vou aqui replicar o manual do Kama Sutra. Não é essa a ideia do vídeo de hoje. E também não vou evitar que os teus joelhos doam quando você sai no final da festa, né? Quando você sai de madrugada com a sua parceira ali na festa
como é que se diz ali, na festa do salão da igreja, e você vai ali para o estacionamento, ali na brita, e coloca o joelho no chão. Também não tem solução para isso. Para isso você precisa de joelheira e não de um joelho bom quando você fica de joelhos na brita de madrugada na saída da festa. Não é essa a situação que eu quero tratar com vocês. Eu quero tratar a situação de homens que normalmente com mais de 30 anos começam a sentir dores no joelho. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a partir dos 30, 35 anos mais ou menos, os homens passam a envelhecer. Sim, começam a perder sua performance. Isso é genético, isso não tem nada a ver com a expectativa de vida atual, não. Para a natureza que concebeu a espécie humana Homo sapiens, ela nos concebeu dentro do ecossistema para viver entre 40 e 60 anos. Significa que a partir dos 30 nós já começamos a envelhecer. Por mais que existam avanços na medicina e na tecnologia, é natural que algumas partes do nosso corpo não consigam respeitar essas tecnologias que aumentaram a nossa expectativa de vida. E as articulações estão entre esses componentes também. Sabe aquele carro que você troca algumas peças, mas algumas peças que não são trocadas, elas vão envelhecendo independente de você fazer ou não revisão do carro? É o que acontece com o nosso corpo. E as articulações estão entre esses componentes. Por quê? Porque o treinamento, ele melhora músculo, ele melhora tendões e ele melhora ossos. Sim, os ossos também aumentam a densidade com o treinamento, principalmente com o treinamento de força. Porém, as articulações não são influenciadas pelo treinamento e nem pela alimentação. São tecidos moles que envelhecem. Então, a partir dos 30 anos, você tem um problema que começa a se agravar com o envelhecimento nas suas articulações. E por que nós vamos falar dos joelhos? Porque os joelhos absorvem a maior parte do peso do seu corpo. Até mais que os tornozelos e o quadril, são os joelhos. Então, os joelhos a gente precisa ter um cuidado e um carinho um pouco maior, tá certo? O que acontece quando você começa a envelhecer essas articulações? A tendência é que você passe a sentir pequenas dores em alguns movimentos no início. Determinados movimentos, uma torção aqui no futebol, alguma coisa, uma pisada num buraco do calçamento, uma pequena dor quando você sobe muitos lances de escada. Começa assim, esse envelhecimento começa a ser manifestado dessa forma. Porém, os homens tendem a não investigar o que acontece. Tendem a crer que isso é uma situação natural. Seria, sim, natural na era paleolítica, onde a expectativa de vida era de 40 a 60 anos. Mas hoje, com a expectativa de vida no Brasil ultrapassando os 75 anos, fica difícil. Se você começar a sentir dores e não investigar, a tendência é que essas dores se agravem a tal ponto que com 55, 60 anos, a tua perna esteja travada, tá certo? E por que essas dores acontecem hoje, apesar de nós termos tecnologias, apesar de nós termos academias, treinamentos presenciais, treinamento online, aplicativo? Por quê? Primeiro, porque a imensa maioria dos homens, e nós estamos falando aí de cerca de mais de 45%, né, da população brasileira que é formada de homens, a imensa maioria deles, e talvez você se encaixe nessa estatística, são sedentários. São sedentários e trabalham na maior parte do tempo sentados. Então veja bem, sedentarismo deixa os teus músculos mais fracos. Trabalhar sentado por muito tempo faz com que as articulações estejam menos lubrificadas por aquilo que nós chamamos de líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica as articulações quando nós nos movemos. Que quando você acorda, você já percebeu que você acorda um pouco engessado?
Você acorda meio duro? Por que você acorda meio duro? Por que nós precisamos aquecer antes de treinar? Ou por que nós acordamos meio duro, meio engessado? Porque tem muito pouco líquido sinovial circulando pelas articulações. Você ficou muito tempo na mesma posição. Quando você fica na posição sentada, é pior. É pior ainda. E muitos dos homens da era moderna de hoje trabalham sentado. Além disso, uma grande maioria de pessoas, e nós estamos falando com mais de 40% da população, tem sobrepeso ou excesso de peso. Se nós contarmos sobrepeso e excesso de peso, cerca de 60% da população brasileira tem sobrepeso ou excesso de peso. Existe uma diferença? Sim, existe uma diferença técnica. Sobrepeso, existe um percentual de gordura, mas como você provavelmente ainda não fez essa avaliação, vamos colocar da seguinte forma. Sobrepeso é o gordinho, excesso de peso é o gordo. Fica mais fácil de visualizar assim, né? Ao invés de falar acima de 20% de percentual de gordura, acima de 30%, que fica difícil de visualizar isso, pensa assim, ó, sobrepeso é o gordinho e excesso de peso é o gordo, tá certo? Mas cerca de 60, 65% da população brasileira tem esse cenário na sua vida. Então você soma sedentarismo, envelhecimento natural e sobrepeso, e aí você tem uma bomba relógio. E aí você tem os seus joelhos muito vulneráveis. E o joelho, ele acaba sendo um indicador. Ele acaba sendo um indicador de que as coisas não estão acontecendo do jeito que deveriam acontecer, tá certo? Bom, em relação a essas questões de dores no joelho, a gente tem que pensar o seguinte: nenhuma dor ocorre regularmente se ela não for crônica, se ela não tiver uma causa crônica. O que significa uma causa crônica? Algo que vem acontecendo há muito tempo e que começou com uma pequena dor de vez em quando e que essa dor vem sendo cada vez mais frequente. Então essas lesões, elas tendem a ser crônicas. Aí chega um dia que você vai jogar futebol, ou você vai jogar pádel, ou você vai jogar, ou você vai correr, e aí você sente uma dor mais forte. E no dia que você chega na academia para treinar, você diz pro teu treinador: olha, eu senti uma dor esse final de semana, mas acho que foi do futebol, porque eu tava jogando futebol e eu senti na hora ali que eu tava jogando que alguma coisa ali não tava certa. Parece que a causa foi o futebol, mas na verdade a causa não foi o futebol. Na verdade, a causa é que o seu joelho, ele já está comprometido há muito tempo. Então, qualquer movimento que fuja um pouco da tua normalidade acaba gerando a lesão. Neste caso, foi um movimento oriundo do futebol, do pádel, do beach tênis, do esporte que você pratica. Mas a culpa não foi do esporte. A culpa foi do sedentarismo, porque você não treina para jogar um esporte. Porque esporte e treino são coisas diferentes. Se fossem a mesma coisa, jogadores de futebol não precisariam treinar. Bastava entrar no estádio e jogar. E não é assim que acontece. Eles treinam para jogar futebol. O treinamento tem que ser muito específico? Na maioria das vezes não, porque você é um amador, você é um praticante eventual de um esporte. Você joga ali teu futebol ali quarta e às vezes quarta e sábado e não tem o mesmo nível do futebol profissional. Mas se você treinar, e neste caso dos joelhos, treinar pernas, mesmo que você treine como todos os demais, essas dores elas tendem a ser adiadas. Você vai sentir essas dores muito mais tarde e você vai ter uma longevidade maior no esporte que você gosta. No caso do pádel são os ombros. É a coluna, quadril, coluna lombar. Cada esporte tem um lugar um pouco mais vulnerável, onde você utiliza mais aquela articulação e aquela articulação tende a ser mais sobrecarregada. Mas ela dificilmente vai lesionar
numa passada errada ou numa corrida que você tenha dado maior, né? Normalmente esse tipo de lesão é oriundo de lesões crônicas que já se instalaram na sua articulação, tá certo? Então, só para você ter uma ideia das causas mecânicas das ocorrências que ocorrem, é ótimo, das ocorrências que se instalam na articulação do joelho. Só que existe outra causa, que também é importante, se não mais importante, quando nós falamos de sexualidade. Porque um dos problemas da sexualidade relacionada aos joelhos é a falta de força. É o joelho doer. É você não aguentar ficar numa posição de agachamento no ato sexual. É você não aguentar ficar por cima dela no ato sexual por mais de 1 minuto, 1 minuto e meio. Porque você não tem força para isso. E com isso você diminui a performance. Diminuindo a performance, você diminui não só o seu prazer, como o prazer dela. Quando o prazer dela e o seu prazer já não é mais o mesmo, você começa a ter algo chamado frustração. E aí a tua relação, ela passa a ser comprometida. Ah, mas a relação não é só isso. Não. Mas é uma parte fundamental no relacionamento de um casal. Principalmente se não houve nenhum tipo de acidente ou não houve nenhum tipo de acometimento, acometimento pontual que possa ter prejudicado isso. Se vocês dois vivem uma vida sexual ativa, não tem nenhum acometimento de doença ou nenhum acidente que tenha impedido vocês de praticarem o ato sexual, você sabe quando a sexualidade do casal começa a diminuir. E que não tem nada a ver com algo que aconteceu com uma doença ou não tem nada a ver com um acidente. Tem a ver com o estilo de vida. O casal sabe disso. E é isso que gera frustração. E é sobre isso que a gente está aqui. É para falar disso que a gente está aqui. Tá certo? Então vamos lá. Essas são as causas mecânicas dos problemas no joelho relacionados à sexualidade. Agora vamos para as causas fisiológicas. E aí que a gente entra na sexualidade masculina. Basicamente, a sexualidade masculina é regulada pelo sistema endócrino. É através da liberação de determinados hormônios que nós vamos ter mais ou menos performance sexual. Esses hormônios ligados à tua condição psicológica e mental fazem com que você tenha mais ou menos desempenho na cama com a sua parceira ou seu parceiro. Tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala sistema endócrino, a gente fala de hormônios. E entre os hormônios, testosterona, insulina, GH, ocitocina, serotonina, dopamina e tantos outros hormônios que têm ação androgênica, sem dúvida, um dos principais, se não o principal hormônio androgênico no homem é a testosterona. E aí que entra de novo a questão do sobrepeso. Porque quando você tem sobrepeso ou excesso de peso, você tem o que nós chamamos de aromatização da testosterona. Você passa a aumentar o estrogênio do seu corpo, que é um hormônio tipicamente feminino, e você passa a reduzir a testosterona com o sobrepeso ou excesso de peso. E é por isso que pessoas que têm principalmente excesso de peso, que passou do gordinho, né? Principalmente excesso de peso, você vê que a forma dessas pessoas muda. Você vê que a pessoa começa a ter o quadril mais largo. Os ombros parece que diminuem de tamanho, porque a massa muscular reduz. Porque a queda da testosterona, oriunda do sobrepeso, que afeta os joelhos que sustentam o peso do teu corpo, olha como uma coisa está ligada à outra. Com menos testosterona você tem menos força, porque para o aumento de força é necessário estar com níveis normais de testosterona. Você reduz a tua libido, porque com menos testosterona você tem menos vontade de transar. E muitos
muitos homens acabam tentando variar suas parceiras para tentar solucionar isso, seja através da infidelidade ou solteiros, né? Tem pessoas que não conseguem manter uma relação, uma sexualidade plena com a sua parceira, e na cabeça dessas pessoas pode parecer que isso tem a ver com a genética masculina de predador, mas isso não é verdade também, porque existem formas de você fazer com que a sua relação seja muito mais prazerosa com a sua parceira do que com parceiros ocasionais fora do seu relacionamento. Existem formas para isso e em outros vídeos, existem alguns vídeos no meu canal sobre isso, mas a gente vai fazer mais vídeos sobre isso, tá certo? Então existem. Então a desculpa dada é que, mas homem é assim mesmo. Não, o que ocorre é que você está com a testosterona baixa, então você precisa ter um estímulo mental, um estímulo psicológico para conseguir manter, pelo menos por uma relação ocasional, a performance que você tinha antes. Porque se você tiver 2, 3, 4 relações com frequência com essa mesma pessoa, a tua performance cai de novo e você sabe disso. E você sabe disso. Se você está passando por isso, você sabe do que eu estou falando. Mas, Magu, como é que você sabe tanto? Já aconteceu comigo. Sim, isso já aconteceu comigo em relações passadas. E hoje isso não acontece mais. Porque há mais de 10 anos eu venho estudando o comportamento masculino em relação à vida, em relação à sexualidade, em relação ao trabalho. Eu venho trabalhando isso há muitos anos, em mim e nos meus clientes. E as conclusões que eu venho chegando é que existe solução, mas você tem que estar disposto, né? Então você tem menos testosterona com sobrepeso e o excesso de peso, além de detonar mais os joelhos, porque os joelhos têm que sustentar muito mais peso do que ele está preparado para sustentar, diminui a força, diminui a libido e você passa a ser vulnerável a disfunções sexuais. Seja a ejaculação precoce, seja uma baixa rigidez na ereção, seja a um tempo menor de rigidez na ereção. São vários as questões que podem ocorrer, não todas, não uma em especial, mas dependendo do caso, certamente uma dessas acaba ocorrendo. Talvez você já tenha passado por isso. Eu já passei por isso. Eu não tenho problema de assumir, foi justamente o fato de assumir que me fez mudar. Se eu não tivesse assumido, eu até hoje estaria criando o pensamento mágico de que, eu me dou melhor quando eu vario. Não, você não se dá melhor quando você varia. Você tem uma ilusão de que você ainda tem a performance que tinha, mas na verdade você não tem. Na verdade, o psicológico muda, mas se você parar de variar, automaticamente você vai perceber que você não mudou ainda. Tá certo? Então, unindo essa questão endócrina, que é fisiológica, com a questão mecânica do excesso de peso, do sedentarismo, do não praticar atividade física orientada e regular, tudo isso pode fazer com que os seus joelhos limitem o próprio ato sexual com a sua parceira ou seu parceiro. Entende agora como os joelhos são fundamentais? E quando eu digo para os meus clientes, sejam eles homens ou mulheres, que treinam comigo e que, obviamente, um dos objetivos é deixá-los mais bonita, pelado, eu sempre digo, antes disso, você precisa ter os joelhos sadios. Antes disso, a manutenção do peso, a forma física, o treinamento de força, ele deve servir para que os joelhos de vocês suportem mais tempo. Porque a tua locomoção a partir dos 30, 35 anos vai depender das articulações, principalmente dos
joelhos. Num outro vídeo, talvez a gente fale de coluna, a gente fale de quadril, mas nesse momento nós estamos falando de sexualidade masculina e joelhos. Esse é o tema de hoje. Eu não quero fugir do tema de hoje, até para não deixar o vídeo tão longo. Mas então, Magu, eu quero mudar, mas como é que eu mudo então? Bom, e agora a gente vai para a parte final, que é o oferecimento de soluções, né? Mas eu quero mudar. Como é que eu mudo? Primeira coisa, você tem que ter a coragem de assumir que isso pode ser um problema maior no futuro. Que hoje é só uma dorzinha no joelho, mas que amanhã pode piorar. Assumir que você não tem força para determinadas posições no ato sexual e que a tua performance, o desempenho, o prazer que você gera e que você tem diminuiu. Você precisa assumir isso. A partir do momento que você assume isso, fica muito mais fácil de você o quê? Tomar a iniciativa. A partir daí você passa a tomar a iniciativa. Então eu vou te dar duas soluções, duas grandes soluções e duas pequenas soluções. Duas soluções que vão exigir a sua iniciativa e duas soluções que são bem fáceis de fazer, que é um começo, Ainda não tá perto de resolver, mas pelo menos é um bom começo. As duas grandes iniciativas que você pode ter, as duas grandes soluções é treinar pelo menos 150 minutos por semana. Quando a gente fala 150 minutos por semana, em média, é em torno de 3 vezes por semana, pelo menos. Porque treinando pelo menos 3 vezes por semana, e isso não é um dado meu, isso é um dado do Colégio Americano de Medicina Esportiva, do American College of Sports Medicine, né? Treinando pelo menos 150 minutos por semana, você tem um amparo fisiológico, você tem um aprimoramento fisiológico da sua saúde. Em alguns casos, morfológico, você muda a forma. Mas pelo menos a fisiologia do seu corpo, ela tende a ser mais saudável. Você protege mais os seus joelhos, você começa a treinar força e você começa a se tornar mais apto a desempenhar as atividades normais do dia a dia, que incluem o sexo. Se não é uma atividade normal do dia a dia, deveria ser. E se não for, entre em contato comigo no privado, que a gente pode iniciar uma jornada de recuperação, de resgate disso tudo. Para isso, você tem que dar o like. Você tem que dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Porque senão, cada vez a gente tem menos tempo para fazer isso. Para a gente dedicar tempo para fazer isso, a gente também precisa de motivação, assim como você. E a minha motivação é o teu like. A minha motivação é o teu comentário, é você compartilhar, é você se inscrever, é você ativar lá as notificações para que cada vídeo que apareça você consiga pegar na época certa para que a gente possa evoluir nesse processo, tá certo? Então, essa é a primeira dica. Treinar pelo menos 150 minutos por semana. Pode ser online, no meu caso eu trabalho de forma online, pode ser presencial, quem mora em Nova Prata treina comigo presencialmente, pode ser através de aplicativo, não sei. Mas você tem que treinar 150 minutos por semana, tá certo? E a segunda grande iniciativa é mudar os teus hábitos alimentares. Talvez essa seja até mais difícil para muitos, né? Algumas pessoas têm aquela visão de que não consegue deixar de comer massa, não consegue deixar de comer pizza. Pessoal, a gente consegue deixar de comer qualquer coisa quando o nosso sistema nervoso, que determina o paladar, ele define o que você gosta mais, o que você gosta menos. Mas esse é um outro assunto, a gente vai tratar num outro vídeo. E isso é uma consequência do treinar. Se você treinar pelo menos 150 minutos por semana, ou seja, 3 sessões por semana, ou você dividir 5 vezes de meia hora, 5 dias, 5 sessões de meia hora, ou 3 sessões de 50 minutos, se você conseguir fazer isso, os teus hábitos eles vão mudar porque você vai ficar mais motivado. Certo? E as outras duas, que são atitudes menores, vão dar resultados num prazo muito maior, né? Vão dar pequenos resultados, mas já vai começar a ajudar e já vai começar a mudar um pouco
a sua forma de enxergar o seu corpo é, primeiro, ficar mais tempo em pé. Quanto mais tempo em pé e menos tempo sentado, que não é uma posição natural do ser humano, tanto não é que você fica com a bunda quadrada se você fica sentado muito tempo. Existe um motivo para isso, porque o nosso quadril não foi feito para sentar, o nosso quadril foi feito para ficar de cócoras ou em pé, né, mas não sentado. Ficar mais tempo em pé ajuda, porque ficando mais tempo em pé, você o tempo inteiro está movimentando a articulação do joelho. E a movimentação mantém a lubrificação através do líquido sinovial. Então isso já é uma pequena ajuda, já funciona, tá certo? E a segunda é caminhar mais. Usar menos automóvel, usar menos ônibus na medida do possível. Usar menos ônibus, menos automóvel. Neste caso, você vai ao supermercado, qual é a distância do supermercado? É 3 quarteirões? É sério que você vai pegar carro para se locomover por 3 quarteirões? É sério que a sua academia fica a 4 quarteirões e você vai de carro para treinar? E vai voltar de carro depois do treino? É sério isso? Pense nisso. Existem várias oportunidades no dia onde você pode caminhar mais. Aproveite essas oportunidades. Então ficar mais tempo em pé e caminhar mais. Então essas são as duas dicas complementares que têm um efeito inicial. O grande efeito vai surgir se você treinar pelo menos 150 minutos por semana e se você, a partir daí, se motivar a mudar alguns hábitos alimentares. Tá certo? O que você achou do vídeo? Legal que agora você já sabe que os joelhos têm influência direta, não só no sexo com ela, com ele, não somente no sexo, mas também na sua qualidade de vida. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá o like. Aqui do lado tem 2 vídeos para você. Aqui do lado tem vídeo e o botão de inscrição. Então, assina o nosso canal, dá uma olhadinha nesses vídeos que eu escolhi para você. Um é mais recente, o outro é de uma playlist para você entender um pouco mais sobre o assunto e a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Câmbio e desligo.